Olá! Hoje nós vamos falar sobre a classificação das substâncias químicas. Bom, os seres humanos eles tentam entender do que são feitas as coisas há muito tempo, né? Então, para a gente entender como funciona o universo e também para melhor compreender a estrutura dos materiais e a gente poder desenvolver métodos mais eficientes para produzir diferentes máquinas, os cientistas eles classificam as substâncias de acordo com diferentes critérios, né? Diferentes classificações. A palavra substância ela quer dizer uma porção da matéria com propriedades bem definidas, ou seja, com características muito bem estabelecidas, como o ponto de fusão, o quanto que essa substância ela é solúvel em água, a sua densidade, né? E de modo geral as substâncias elas podem ser separadas em substâncias puras, quando elas são formadas por um único tipo de substância, né? Um único tipo de molécula, e misturas, né? Quando aquele material ele é formado por diversos tipos de substâncias, como a gente observa aqui, né, na parte direita da figura. As substâncias, então, elas podem ser classificadas de diferentes formas, né? Pode ser de acordo com a sua composição, né? Então, de acordo com o que ela é formada, ela pode ser metálica ou não metálica, né? Quando ela é formada de metal, ela não é formada de metal. De acordo com o tipo de ligação química, né? Se ela é composta por ligações químicas iônicas e covalentes ou moleculares ou ligações metálicas. E essas classificações elas foram mudando ao longo da história da humanidade à medida que novas substâncias e novos materiais foram sendo descobertos e os cientistas foram investigando as suas características e as suas propriedades. No final do século XVIII, os cientistas eles classificaram as substâncias em orgânicas e inorgânicas. E essa classificação ela está relacionada à origem do tipo de material. Por exemplo, as substâncias inorgânicas eram aquelas que vinham de rochas, como o cloreto de sódio, que é o sal, né? O óxido de alumínio, que está presente na bauxita, que é um mineral, o carbonato de cálcio, que está presente no mármore e nas rochas calcárias, né? Então, tudo isso é chamado de substâncias inorgânicas, coisa que a gente usa até hoje, né? Esse termo. Já as substâncias orgânicas são aquelas substâncias que estão presentes nos tecidos animais e vegetais, nos animais e nas plantas, ou de modo geral, aquelas substâncias que vêm dos seres vivos. Então, substâncias orgânicas eram aquelas que vinham dos seres vivos, inorgânicas, aquelas que vinham de outros tipos de materiais. O próprio químico francês Lavoisier, em alguns de seus experimentos sobre combustão, ele observou que as substâncias que estavam presentes na matéria viva, nos seres vivos, né, ou seja, nos materiais que eram orgânicos, eles tinham uma composição diferenciada, que era baseada principalmente em carbono, oxigênio, nitrogênio e fósforo. Esse termo inorgânico e orgânico nós utilizamos até hoje, né? Os seres vivos eles são compostos de matéria orgânica, que é baseada principalmente em carbono. Agora nós vamos estudar uma forma de classificação das substâncias químicas, que são as funções químicas inorgânicas. Nós chamamos de função química um grupo de substâncias que vão apresentar propriedades semelhantes, ou seja, que têm características que são parecidas. Essas características são chamadas de características funcionais. Por que são funcionais? Porque elas determinam como que as substâncias elas funcionam. Nesse momento, nós vamos estudar 4 tipos de funções inorgânicas, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Quando nós experimentamos, por exemplo, suco de limão, alguns tipos de laranja, nós percebemos que existe um sabor azedo. Esse sabor azedo ele tem relação com uma substância que está presente no limão e na laranja, que é o ácido cítrico. Essa substância, esse ácido, ele está presente em todas as frutas cítricas, né? E é utilizado até mesmo na indústria como conservante natural, porque ele é ácido. Né? Então, esse ácido cítrico, ele tem esse gosto característico porque ele faz parte dessa função que é ácida. Né? Então, outras substâncias ácidas também fazem parte do nosso dia a dia, como é o caso do vinagre. Né? O vinagre ele é o ácido acético, também tem o sabor azedo. Né? Além disso, tem o ácido clorídrico, que atua na nossa digestão lá no suco gástrico do estômago. E é por isso, né, que quando há um excesso na produção desse suco gástrico, nós sentimos uma queimação, porque o ácido ele pode começar a corroer a parte interna do nosso estômago. Então, uma das propriedades, ou seja, uma das características das substâncias ácidas é o gosto azedo.
Mas é claro que a gente não chega no laboratório e experimenta, né, as substâncias ali com o paladar, porque essas substâncias ácidas, elas podem ser extremamente corrosivas, como é o caso da água de bateria, né, é o caso do ácido muriático. Esses ácidos, eles são muito corrosivos, então eles podem lesionar o tecido orgânico, a nossa pele, né? Então, a gente não pode usar o sabor, né, como uma forma de determinar o que é ácido. Para o limão, tudo bem, né? Para o abacaxi, tudo bem. Mas para o ácido muriático, né, para a água de bateria, não. Né? Para substâncias que a gente não conhece, a gente jamais deve colocar na boca, nem cheirar, né? Porque pode ser tóxico. Então, para a gente definir quimicamente o que é um ácido, né, os cientistas eles verificaram que todas as substâncias ácidas, quando elas são adicionadas em água, elas liberam íons H+. Então, elas sofrem essa reação química, que é chamada de ionização, né? Que tem um exemplo, o ácido clorídrico. Isso é importante, os ácidos terminam em hídrico. Pode ser ico ou oso também. Né? Então, existe o ácido clorídrico e o ácido hipocloroso. Então, esses nomezinhos são importantes para a gente já ter uma ideia do que se trata aquela substância. Então, o ácido clorídrico, quando ele é colocado, ele é adicionado em água, né, ele vai se separar, sofrer a ionização em íons H+ e íons Cl-. Todos os ácidos vão liberar íons H+ quando eles são colocados em água. Isso é uma característica muito importante. Como esse processo de formação de íons, os ácidos em solução aquosa, eles são capazes de conduzir eletricidade. Então, vários experimentos mostraram, né, que ácido com água, eles são capazes de conduzir correntes elétricas. O segundo tipo de função química que nós vamos estudar são as bases. Né? As bases, quando elas são colocadas as substâncias básicas, quando elas são colocadas em água, elas não liberam íons H+, mas elas liberam uma hidroxila. O que é isso? É um oxigênio junto com o hidrogênio, isso com uma carga negativa. Então, nós falamos que ele libera um íon hidroxila, né? É um OH-. Uma substância, então, que ela interage com a água e forma íons hidroxila, sempre vai ser considerada de caráter básico ou alcalino. Essas palavras são sinônimos, tá? Então, básico ou alcalino. Essas substâncias, elas vão estar presentes em diversos produtos, né? E entre esses produtos, nós podemos citar a pasta de dente, o leite de magnésia, que é esse daqui, a soda cáustica, o sabão de pedra. Boa parte dos materiais de limpeza, né? Eles vão utilizar esse caráter básico das substâncias. E da mesma forma que os ácidos, as bases podem ser extremamente corrosivas. Então, a soda cáustica, ela não é um ácido, ela é uma base. E ela é tão corrosiva quanto um ácido, tá bem? Quando essa equação química ela está representando, né, como que ocorre essa reação, né? Então, quando a base ela é colocada em água, aqui está um exemplo da soda cáustica, que é o NaOH. Quando a base ela é colocada em água, o Na se separa, né, e o OH permanece junto. Essa é a hidroxila. Então, em uma solução aquosa, a base ela sofre dissociação iônica e vai liberar íons. Entre esses íons, uma hidroxila OH-. Nos laboratórios, nós podemos determinar o quanto que uma substância é ácida ou quanto que uma substância é básica. Né? Então, existem algumas substâncias que são ácidos fortes e existem outras que são ácidos fracos. Por exemplo, o ácido muriático é um ácido muito forte, por isso que ele é muito corrosivo. Existe a laranja é um ácido fraco, ela não chega a ser corrosiva. Da mesma forma, né, a pasta de dente é uma base fraca. Já a soda cáustica é uma base forte. Então, existe uma forma de a gente mensurar o quanto que uma substância é ácida ou básica. E a gente mensura isso através de uma escala de pH. Essa escala ela vai de 0 até 14. Quanto menor o valor nessa escala, mais ácida é uma substância. Esse pH, que significa potencial hidrogeniônico, ele mede quanto que uma substância ele pode liberar íons H+. Então, quanto menor é esse valor, mais íons H+ ela libera e mais ácida é aquela substância. Então, aqui um exemplo, a água de bateria, ela tem um pH praticamente 0, porque ela é extremamente ácida, extremamente corrosiva.
O ácido estomacal, o suco gástrico, também é bem corrosivo, né? O estômago ele é forrado com um tecido que protege, né, a parte interna do nosso órgão. O limão, o pH é 2, é bastante corrosivo. O tomate, o café, então já são mais fracos, estão vendo? Porque estão mais próximos do 7, que é um pH neutro. Né? O sangue, ele é ligeiramente básico, é 8, está bem perto do 7. O ovo também. Já, né, por exemplo, aqui o sabonete, o alvejante, o limpador de ralo, que no caso é a soda cáustica, tem o pH 14, ou seja, é extremamente básico. Então, quanto mais próximo do 0, mais ácida, mais corrosiva é a substância. Quanto mais próximo do 14, mais básica e também corrosiva é uma substância. E os valores mais próximos ao 7 indicam substâncias que são mais neutras, né? Então, não são nem básicas e nem são tão ácidas. Existe um aparelho em laboratório que se chama o pHômetro, né? O pHômetro, ele vai medir esse valor. Então, a gente coloca a substância aqui e essa maquininha, ela indica para a gente qual é esse valor de pH, né? É o ideal. Mas em casa a gente não tem um pHômetro. Então, se a gente quer realizar experimentos simples em casa e quer determinar se um alimento ele é básico ou se ele é ácido, a gente pode usar indicadores ácido-base que são naturais. Né? Um exemplo disso é o repolho roxo, é a uva, é o açaí. Então, essas substâncias, quando elas são extraídas e feitas com extrato, né? Então, como se a gente fizesse um suco desse repolho roxo, quando nós podemos determinar, né, o quanto que uma substância é ácida ou ela é básica. Né? Então, o repolho roxo, ele permite a gente concluir isso. Porque na presença de uma substância ácida, ele fica mais avermelhado. Na presença de uma substância básica, ele fica amarelo, esverdeado até amarelo, dependendo da basicidade daquela substância. Então, o indicador de pH é uma substância que permite a gente determinar qual é o pH daquela substância, né? Que é, ou se ela é ácida ou se ela é básica. Agora, né, durante a pandemia de coronavírus, né, eu mesmo cheguei a receber e circularam pela internet várias mensagens nesse estilo aqui, né, falando que o Covid-19 ele era imune a organismos com pH maior que 5,5. Isso de acordo com esse laboratório inventado aqui, não sei da onde, né? E essa mensagem ela dizia que nós precisávamos consumir alimentos alcalinos que nos ajudem a manter o pH para combater o vírus. Olha quantos erros em uma única mensagem, né? Primeiro que a gente não tem uma fonte confiável, né? Que laboratório é esse? Nunca ouvi falar nesse laboratório. Né? O pH é maior do que 5,5. 5,5 é um pH baixo, né? Então, isso aqui não é... Isso significa que seria ácido, né? Porque está abaixo de 7. Abaixo de 7 é ácido. Aí vem o pH dos alimentos. E aqui que estão os erros mais bizarros, né? Limão, 9,9. Isso não é ácido, isso é básico, né? Está mais perto de 14. Olha o abacate, nem existe pH de 15, a escala vai de 0 até 14. Né? Então, olha esses outros valores, eles não têm absolutamente nada a ver, né? O abacaxi, a laranja, eles são ácidos, o pH deles são baixos e não altos. A escala varia de 0 até 14. Quanto mais próximo de 0, mais ácida é aquela substância. Né? Quanto mais perto de 0, mais ácido. Quanto mais perto de 14, mais básica. Então, são vários erros, né? Sem contar que não tem fundamento algum, não tem lógica alguma essa associação do básico e do ácido com o vírus. Né? Então, se a pessoa tivesse uma noção básica de química, ela já conseguiria reconhecer que essa mensagem é falsa, né? Que se trata de uma mensagem fake. O terceiro tipo de função química que nós vamos ver são os sais. Os sais são substâncias iônicas, né, que quando elas sofrem a dissociação, elas não liberam íons nem que são H+, e nem que são OH-. Né? Elas são formadas por um metal e o não metal. Exemplos disso, né? O cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Quando a gente fala em sal, pensa só nele, né? Mas existem vários outros tipos de sais. Né? Então, tem o nitrato de potássio, que é esse KNO3. O nitrato de potássio ele vai ser utilizado como conservante na fabricação de vários tipos de alimentos embutidos. A água sanitária, que é o hipoclorito de sódio, né? Que a gente usa na limpeza. Carbonato de cálcio, que é utilizado para fabricar detergentes, está presente também na concha de vários animais. Fluoreto de sódio, utilizado como enxaguante bucal. Né? Sulfato de cálcio,
é o que faz o giz escolar. Então, existem vários tipos de sais, né? E eles têm uma importância econômica muito grande na nossa sociedade. Aqui tem um exemplo, né, de como que é formado um sal. Um sal é formado a partir de uma reação química entre um ácido e uma base. Por exemplo, o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né, ele é formado através do ácido clorídrico com o hidróxido de sódio. Percebam que ocorre uma reação química de dupla troca, né? Então, o OH- com o H+, eles vão formar a água, enquanto o metal e o não metal vão formar o sal. Né? E uma característica importante dos sais é que eles vão também conduzir corrente elétrica quando estão dissolvidos em água. E a quarta função química são os óxidos. Então, diferente dos ácidos, das bases, dos sais, né, os óxidos eles são componentes binários, né, e não estão associados com esse comportamento com a água, né? Eles são compostos binários, quer dizer, eles são formados só de duas substâncias, e obrigatoriamente, duas substâncias não, dois elementos químicos, e obrigatoriamente um desses elementos químicos é o oxigênio. Então, por isso é um óxido, é um oxigênio mais um metal ou um oxigênio mais um não metal. Né? Então, aqui tem alguns exemplos, né? O NO2, o CO2, que são poluentes atmosféricos, são considerados óxidos. Né? Então, o NO2 é formado por 2 átomos de oxigênio e um de nitrogênio. O gás carbônico, né? São 2 átomos de oxigênio e um de carbono. Então, os óxidos, eles vão ser encontrados no ar, na água, na crosta terrestre, né? São exemplos disso. O óxido de cálcio, né, que vai ser utilizado para corrigir o pH do solo. Óxido de manganês, que fabrica o ácido. Óxido de estanho, né, que fabrica as latas, é o latão. Né? O óxido de ferro, que é esse pigmento avermelhado, né? E o óxido de alumínio, que é utilizado para produzir várias substâncias e vários materiais que são compostos de alumínio. Né? Um exemplo também muito importante é a sílica, que é utilizada para fazer vidro, né? É o dióxido de silício. Percebam que todos eles são formados de oxigênio mais um outro elemento químico, seja ele metal ou não metal. Bom, é isso. Qualquer dúvida, podem me enviar.